venceu o mal, e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu, e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal, e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, em pura graça. Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na sede da comunidade para mais um culto de celebração da família. Louvando a Deus por mais um dia, mais um domingo, Dia das Mães. Um domingo um pouco diferente, onde os abraços ficaram meio de longe. Mas louvamos a Deus, porque Deus tem cuidado de cada uma das nossas mães. Nossa gratidão a Deus por todas as mães. Quero ler com você hoje o Salmo de número 113. Por favor, abra a sua Bíblia aí na sua casa, o Salmo 113. Espero que você esteja com a sua família reunida. É mais um culto de celebração da família. Glória a Deus. Salmo de número 113. Exortação a louvar a Deus pela sua grandeza, por amor da sua bondade para com os pobres. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Que salmo glorioso, como toda a palavra de Deus é gloriosa, é grande. Convite a louvar a Deus, convite feito aos servos do Senhor. Esse salmo ele mostra uma coisa tão tremenda, de que não existe Deus tão grande, mas tão grande como o nosso Deus. Mas é um Deus que se curva para olhar, para contemplar, sabe, que as pessoas que estão, ele diz aqui, ó,
que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Deus é um Deus que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com a situação de vida de cada pessoa. E a Bíblia diz que do monturo. Quantas pessoas estão hoje assentadas no monturo, no meio das drogas, do crack, desprovido de família, desprovido de uma vida regalada, muitos esquecidos, abandonados. Mas o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se curva para enxergar essas pessoas. Pessoas que muitas vezes nós não enxergamos. Não enxergamos a sua dor, a sua aflição. Às vezes não enxergamos as suas necessidades. Mas o Senhor, nosso Deus, é um Deus que se curva para saber o que está sobre a terra, para contemplar as dificuldades, as mazelas que passa a humanidade. E não apenas se curva, mas ele se curva para quê? Para levantar do monturo o necessitado. Deus é grande, Deus é tremendo, e ele levanta do monturo o necessitado e o faz assentar junto com seus príncipes, os príncipes de Israel. Louvado seja o Senhor, e que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos elevar a Deus uma breve oração, para que este culto possa chegar na sua casa de uma maneira muito especial. Que não seja mais um culto, mas que seja o culto da sua vida. Que esta noite Deus possa se curvar e contemplar a guerra, a luta, a batalha, a ansiedade, a aflição, o estado de vida em que você se encontra. E que o Senhor possa manifestar a sua graça e a sua misericórdia sobre todos aqueles que nos ouvem e que nos assistem através dessa live. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos te louvar por mais um dia, mais um domingo na tua presença. Um dia alegre, Senhor, ainda que distante dos amigos, de parentes, mas nós estivemos na tua presença. E como estivesse cuidando da nossa vida, da nossa casa, cremos que também estás cuidando dos teus amados, cuidando dos nossos parentes. E aqui nós estamos nesta hora, meu Deus, em forma de gratidão por tua bondade, por tua misericórdia. Um dia o Senhor se curvou e encontrou a nossa vida, achou a nossa vida que não valia nada, Senhor, não valia absolutamente nada. Mas o Senhor, através da grandeza da sua misericórdia, o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos dos nossos pecados. Por isso nos resta apenas uma coisa, é adorar e glorificar o teu santo nome. Nós somos gratos por tudo que tens feito, Senhor, nas nossas vidas. E que esta noite essa graça se derrame sobre cada casa, sobre cada família. Que haja salvação nesta noite, que haja cura, que haja libertação, que haja entendimento da tua palavra. E que, Senhor, as pessoas se levantem nos seus lares como instrumentos de louvor e adoração ao teu nome. E quando eles se levantarem para te adorar, manifesta aí dos céus a tua graça e a tua bondade, Senhor, visitando cada uma dessas pessoas, e que tu possas receber o louvor aqui, meu Deus, do santuário da comunidade, como também o louvor que será entoado de cada lar, de cada família. Louvado, exaltado seja o Senhor. E nós queremos exatamente fazer aquilo que o Salmo nos proclama fazer hoje, a louvar o Senhor, o Deus que está acima dos céus, está acima da terra, é muito grande, é poderoso, é Senhor, é excelso, digno de glória, de honra e de adoração. Seja adorado o nome do Senhor para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar o Senhor.
agradeço, te agradeço, te agradeço, te abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Diga Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.
nome sobre todo nome, acima das dificuldades ele está. O nome acima de todo problema, de toda enfermidade, tens poder. Teu nome tem poder. Teu nome tem poder para curar. Teu nome tem poder para restaurar, restituir tudo aquilo que foi perdido, Senhor. Você que tem fé, você que crê aí na sua casa, que este nome que está acima de todos os nomes tem poder para mudar o Brasil deste quadro, tem poder para espantar este vírus, tem poder para recuperar a economia deste país, para sarar esta nação, para salvar as famílias, curar as famílias. Você que acredita, cante que o nome dele está acima de todo sobrenome conosco nessa noite. Vamos mais uma vez em adoração em uma só voz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Luz do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei O preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei O preço dos meus pecados lá na cruz. vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. vim para Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. e eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei O preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz seja convosco, amém? Que o Senhor Deus os abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer a Deus por cada mamãe, por cada mulher, né? Que hoje é o Dia das Mães. Eu quero parabenizar a cada uma de vocês, porque o nosso Deus é aquele que tem nos capacitado, né? Para sermos carregado esse dom realmente para ser mãe, de cuidar dos filhos da herança do Senhor. Amém, amadas? Que Deus os abençoe. Depois nós vamos estar orando. Amém? Nós queremos engrandecer ao Senhor, porque como foi cantado esse cântico agora, eu nunca saberei qual foi o preço que foi pago lá na cruz do Calvário pelas nossas vidas, porque esse é o dom maior de Deus para nós. Eu nunca saberei qual foi o valor que Jesus pagou por mim na cruz do Calvário, porque Ele demonstrou todo o seu amor, Ele demonstrou tudo aquilo que Ele podia fazer, Ele fez por cada um de nós. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor por esta tão grande salvação que alcançou as nossas vidas. Amém? Quero convidar vocês para nós lermos aqui a palavra de Deus em 2º livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Hoje nós estamos aqui com um probleminha no nosso telão, mas a gente vai fazendo a leitura aqui pela palavra. Amém, queridos? Eu estava orando ao Senhor e o Senhor colocou a respeito desta palavra e eu quero compartilhar conosco essa noite, comigo, com você, com cada um de nós. Ele diz, né? A sunamita e o seu filho. Certo dia
passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor, ao teu rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ela, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, ela diz a respeito de um homem que dava testemunho, né, que era Eliseu. Quando ele ia para Sunem, essa mulher era uma mulher que observava aquele homem. Ela começou a observar a atitude daquele homem, ela começou a observar que aquele homem era um santo homem de Deus. Ela disse ao seu marido: olha, vamos fazer um sobradinho, um quartinho, né? E vamos colocar lá uma mesa, uma cadeira, uma cama e um candeeiro. E há de ser que todas as vezes que ele vier para Sunem, para este lugar, ele possa ter este lugar para ele repousar, ele possa ter este lugar para ele descansar. Porque naquela época, queridos, as pousadas, muitas vezes era difícil. E nem sempre, né, tinha disposição para os profetas. Mas aquela mulher, ela fez isso com tanto zelo, com tanta abnegação. E por causa dessa atitude dela, Eliseu chega para ela e diz para ela que ele poderia retribuir por aquilo que ele havia feito, que ela havia feito para ele, porque ele ficou assim tão grato, ele ficou com o coração tão cheio de amor, ficou constrangido. E ele disse, né, o que nós poderemos fazer por ela, Geazi? E Geazi então disse, olha, eu tenho observado, né, que ela tem de tudo. E quando foram perguntar a ela, realmente ela disse, olha, eu sou uma mulher rica, eu habito no meio do meu povo, eu não tenho necessidades. Mas havia uma necessidade a ser preenchida no coração daquela mulher. Porque ela tinha tudo, mas ao mesmo tempo ela faltava algo que preenchia ela como mãe. A palavra de Deus, a gente lendo a palavra de Deus não relata que ela era uma mulher estéril. A palavra de Deus não fala sobre isso, se ela era uma mulher estéril, porque às vezes você está lendo a palavra de Deus e algumas mulheres Deus fala, né, era estéril.
como Ana, o Senhor Deus havia cerrado a madre dela. E assim por diante. E aquela mulher, então, ela fez aquele benefício tão grande, aquela generosidade para o profeta. E o profeta queria retribuir de alguma forma. Porque quando nós, queridos, nós fomos chamadas por Deus para ser mulheres generosas, mulheres para observar as coisas, mulheres que oram e que deixam realmente Deus, né, agir através de nós. Então que as nossas vidas realmente seja como esta mulher. Porque Deus nos chamou não para a gente estar observando as coisas erradas, uma coisa ou outra, mas Deus nos chamou para a gente poder estar observando. Porque a gente que é espiritual, nós precisamos observar aquilo que Deus está trabalhando ao nosso redor, aquilo que Deus está fazendo. E foi o que aconteceu com esta mulher. Esta mulher, na verdade, ela tinha tudo, ela era rica, ela não tinha necessidades. Mas ela se preocupou com o homem de Deus. E ela, então, chamou o seu marido e ela disse: olha, vamos fazer um cantinho para ele, que assim quando ele vir a este lugar, ele possa orar, ele possa ter o seu tempo disponível, né, diante de Deus, para ninguém atrapalhar. Então, ele profetizou na vida dela um filho. Porque, amados, aquela mulher, como eu disse, ela tinha tudo. Mas eu tenho certeza que havia um vazio no coração daquela mulher. Porque naquela época, as mulheres hebreias que não tinham filhos, elas não eram bem vistas. Elas eram, né, muitas vezes recriminadas. Elas eram muitas vezes deixadas de lado. Mas a gente vê que essa mulher, ela não foi deixada de lado, porque ela mesma disse: eu habito no meio do meu povo. Então, ela era uma mulher bem resolvida. Mas eu creio que lá no fundinho do coração dela havia uma necessidade. Talvez o desejo, talvez a pergunta, né, dela dizer ao Senhor como ela gostaria de ser mãe. E quando o profeta Eliseu profetizou que dali 1 ano ela abraçaria um filho. E ela então ficou chocada, ela tomou aquele impacto e ela disse: não, Senhor meu, não mintas a tua filha, a tua serva. Por quê? Porque ela já era uma mulher que já estava também um pouco idosa, o seu marido era bem mais velho. Então ela ficou naquele impacto, mas como a palavra de Deus, ela diz, dali 1 ano, queridos, ela estava com seu filho nos braços. O Senhor cumpriu aquilo que o profeta havia profetizado na vida dela. E eu tenho certeza, queridos, que ela se alegrou. Porque o maior presente para uma mãe é quando a chegada de um filho, né? Você poder abraçar o seu filho, você poder dar afago, você poder realmente olhar para ele e ficar observando, né? Aquela criança, aquele ser tão pequeno que necessita de tanto carinho, de tanto amor. E Deus, Ele designou a mãe para cuidar dos seus filhos, para cuidar, para zelar, para fazer o seu melhor. E aquela mulher, então, eu tenho certeza que quando ela recebeu aquela criança, ela se alegrou de uma tal maneira. Imagine, já tinha passado tanto tempo que aquela mulher estava casada. E agora ela recebe esse presente de Deus. Ela recebe esse presente que realmente o Senhor profetizou na vida dela. E agora, amados, essa criança começa a crescer, essa criança começa a se desenvolver. E passa-se um tempo, essa criança ela vai até o trabalho do seu pai. E a palavra de Deus fala que aquela criança ficou com tanta dor de cabeça. E ela começou dizendo: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai então mandou que levasse aquela criança à sua mãe. Porque ele não sabia o que fazer, mas ele sabia que a mãe era aquela que cuidava, era aquela que sabia como fazer, como a criança estava doente. Porque a mãe, esse é o papel da mãe, esse é o trabalho da mãe. A mãe que está por dentro dessas coisas, né? Porque muitas vezes o pai sai para o trabalho, sai para a lida,
E geralmente é a mãe que está ali mais próxima do filho para cuidar, para saber como resolver algumas questões. E aquela criança, ela ficou ali ajoelhada com a sua mãe. E a palavra de Deus fala que aquela criança, ela faleceu. E agora é um impacto. Porque agora aquela mulher, ela deve de pensar assim: o Senhor me deu uma dádiva tão grande e maravilhosa. E agora essa grande alegria foi embora. E a palavra de Deus fala, né, que aquela mulher, ela não entrou em desespero. Ela não, é logicamente que no coração dela havia talvez uma grande angústia, uma preocupação, porque ela deve de pensar assim: agora eu perdi o presente que eu ganhei de Deus. E ela então, ela vai e manda albardar, né, o jumento, manda colocar ali as coisas tudo direitinho, e ela fala ao seu marido: olha, eu vou até o profeta. E ele pergunta para ela: mas não é lua nova, por que você está indo? E ela não respondeu ao seu marido, ela não se descabelou. Ela poderia ter gritado, ela poderia ter, né, se descabelado, falado: olha, nosso filho morreu, o nosso filho está morto. Mas a palavra de Deus fala que aquela mulher, ela tinha uma confiança tão grande no Senhor, e ela foi procurar exatamente o profeta que fez a promessa para ela. Ela, no seu coração, eu tenho certeza que ela dizia: eu vou procurá-lo, porque eu não pedi nenhum filho para ele, mas ele profetizou e Deus me deu, e agora o meu filho está indo embora. Eu quero saber o que está acontecendo. Amados, e aquela mulher então, a palavra de Deus fala que ela vai até o profeta. E quando ela chega, eu quero até ler aqui no versículo 27, que diz assim, olha: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor o Senhor me encobriu e não se manifestou. Ele está dizendo: o Senhor não me revelou o que aconteceu com a sunamita. Ela está em grande angústia. E ela disse a Geazi: deixa ela, Geazi. E ali então, o profeta ordena a Geazi que vai com ela. Fala assim: olha, vai com ela e ore sobre o menino. Profetiza sobre o menino para que a vida volte sobre ele. E quando aquela mulher estava indo, quando ela estava pelo caminho, primeiro, quando Geazi chega até ela, Geazi fala assim para ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com teu marido? E ela disse: tudo vai bem. Quando na verdade, queridos, não estava bem. Antes dela chegar aqui no profeta, aos pés do profeta, Geazi corre, que é o versículo 26, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Com o teu menino? Ela respondeu: tudo vai bem. E depois, então, que ela se lança aos pés do profeta. E Geazi tenta tirá-la, mas o profeta diz para ela: deixa ela, que a alma dela está em grande amargura. E ela, então, no caminho, queridos, ela poderia estar chorando, ela podia estar gritando, dizendo: meu filho morreu, mas ela não dizia isso. Ela apenas dizia, as pessoas que perguntavam, ela dizia: tudo vai bem, porque ela sabia que o Deus que havia dado aquela criança para ela, o Senhor, Ele ia fazer alguma coisa. Ela cria assim, amados. E na realidade, quando Geazi vai com ela, ele ora, nada acontece. E de repente, quando o profeta chega, o profeta então ele vai orar sobre aquela criança. Ele ora uma vez, ele ora a segunda vez, até que a criança realmente ela espirra e volta ao seu normal. Ela volta à vida novamente.
Queridos, como aquela mulher ficou feliz de receber o seu filho vivo novamente. Amados, muitas vezes, nós como mulheres, nas nossas casas, nas nossas famílias, a gente, às vezes, tem circunstâncias que você vai olhar e talvez você vai dizer, Senhor, já não tem mais jeito. Mas eu quero dizer a você que o Senhor Deus que fez a promessa para você, que o Senhor Deus que abençoou a tua vida, Ele não vai deixar morrer o teu sonho, Ele não vai deixar morrer a tua promessa. O Senhor, Ele está aí, Ele está nos nossos lares, Ele está nas nossas vidas. E tão somente, gente, nós temos que buscar a resposta certa no nosso Deus. Nós não podemos buscar a resposta em outras pessoas, porque de repente na hora da dificuldade, na hora do desespero que bate, você vai sair para um lado, para outro, dizendo, olha, o que é que eu devo fazer? Olha, o que eu faço? Olha a situação que eu estou, olha isso, olha aquilo. E daí, o que acontece? As pessoas muitas vezes não vão poder fazer nada por nós. Mas quando nós chegamos até o Senhor Jesus, Ele tem resposta para mim e para você. O Senhor Jesus, Ele tem resposta. O Senhor Jesus, Ele traz aquilo que está morto, Ele traz a vida novamente. Principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo essa calamidade total, esse momento que nós não esperávamos jamais passar por isso. Eu sei que tudo está fora de lugar, tudo está fora do controle. De repente você está olhando e você está dizendo, Senhor, já não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que há um jeito, porque o Senhor, Ele está conosco. O Senhor Deus, Ele está com você. Assim como essa sunamita, ela foi atrás daquele que havia feito a promessa. Ela disse, eu vou atrás daquele que me prometeu. Porque Eliseu, ele representava a figura dele, a figura do próprio Deus. Ela disse, eu vou até o Senhor Deus, e eu quero a resposta. E nós temos que ir até Deus para buscar a resposta para nossas vidas, amados. E nós não podemos deixar, olhar para as coisas e achar que tudo já morreu, que tudo já não tem mais jeito. Eu quero dizer a você que muitas vezes você vai olhar para algumas circunstâncias e você vai dizer, Senhor, isso aqui já não tem mais jeito. Porque é como se já estivesse morto o meu sonho. É como se essa coisa já não tivesse mais o que fazer. Mas o Senhor Deus, Ele é o Deus que faz tudo reviver na tua vida, nas nossas vidas, amados. Em nome de Jesus. Então eu quero que você realmente, esteja realmente, crendo na palavra do Senhor, orando, buscando o Senhor nesses dias, buscando resposta em Deus, porque o Deus que deu para você a tua bênção, Ele não vai deixar ela morrer, Ele não vai deixar os seus sonhos infrutíferos. E aqui no versículo 36, depois que Eliseu orou por aquela criança, então ele diz assim, olha, então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos seus pés e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Então ele entregou aquele menino novamente à sua mãe. Que alegria aquela mulher se sentiu novamente, queridos. Eu tenho certeza que aquela mulher, ela tinha uma convicção de que o nosso Deus, Ele ia trazer a vida novamente àquela criança. Eu tenho certeza que ela sabia o Deus que ela estava servindo, e ela sabia que o santo homem de Deus, ele não ia mentir para ela. Que o santo homem de Deus, ele ia fazer alguma coisa para que aquela criança pudesse chegar novamente até a sua mãe. E essa é uma história maravilhosa, porque aqui essa criança havia morrido e ela se retorna novamente para sua mãe. E eu quero compartilhar com vocês aqui em 1 Samuel, que é o caso de Ana.
Eu quero falar para vocês essa noite duas histórias, que é a da sunamita, que ela perde o seu filho, mas o Senhor a devolve novamente para ela. E quero falar também um pouquinho sobre Ana, que está aqui na 1 Samuel, capítulo 1, eu quero ler a partir do verso 10. Eu quero ler só alguns versículos que diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Depois no versículo 16 diz assim, quando ela está lá orando, né, que o sacerdote fala que ela está embriagada, mas no versículo 16 diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Que coisa maravilhosa. Eu estava fazendo comparação dessas duas mães, porque na verdade a sunamita, ela não pediu nenhum filho, mas ela foi presenteada com um filho. E a Ana era uma mulher que a palavra de Deus fala que o Senhor Deus cerrou a sua amada. E a Ana, ela chorava, ela estava em grande angústia, porque ela desejava um filho, né? O seu marido tinha a outra mulher chamada Penina, que tinha filhos, essa dava filhos a ele. Mas Ana, ela não tinha nenhum filhos. E a palavra de Deus fala que Penina a irritava todos os dias a Ana, porque ela não tinha filhos, porque ela não dava filhos a ele. E aquela mulher, então, ela vivia uma grande angústia, uma amargura de alma. Ela estava como a sunamita, né? Quando a sunamita chega até o profeta, a sunamita, ela está em grande amargura de alma, porque ela havia perdido o seu bem maior. E aqui a Ana está em grande angústia, porque ela tem desejado um filho diante de Deus. E ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, e se esse filho for um homem, um varão, eu vou devolver para o Senhor. Porque ela estava assim tão ansiosa, e ela desejava tanto aquele presente de Deus, que ela disse: Senhor, se tu me deres, eu vou te devolver ele para o Senhor. Eu não vou ficar com ele, eu quero te devolver. Eu quero que ele cresça lá para ser algo maravilhoso nas mãos do Senhor. Eu quero que ele cresça realmente para ser um profeta do Senhor. E a palavra de Deus então fala, né, que quando Ana estava ali chorando, naquela angústia, balbuciando com seus lábios, Eli então a tem ela por embriagada. Ele fala: mas por que você está desse jeito? Ela disse: não, eu não bebi nada. Eu estou apenas derramando o meu coração diante do meu Deus. Porque ela sabia que se ela derramasse o coração dela diante de Deus, o Senhor ia ouvir. E o Senhor realmente a ouviu. E o Senhor então deu graça a ela. E o sacerdote ali fala para ela então, né, no versículo 17: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Então, o próprio sacerdote disse a ela: vá em paz, e o Deus de Israel conceda a você o que está dentro do seu coração. E a palavra de Deus então fala que passado
quando ela chegou na casa dela, passados uns dias, ela engravidou. E a palavra Samuel quer dizer, Samuel significa no hebraico o nome de Deus. Deus ouve, ou pedi a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tem um significado, né? O Deus ouve. Deus ouve o quê? Deus ouve a petição, a oração que ela estava fazendo, a petição que ela estava colocando no altar de Deus, o Senhor estava ouvindo. O Senhor estava, realmente abençoando a vida de Ana. E o que é assim mais interessante, queridos, que quando Ana, ela concebeu esse filho, ela colocou o nome de Samuel, que quer dizer Deus ouve. E ela ficou tão grata ao Senhor, que ela disse: Senhor, quando ele desmamar, eu vou levar ele para o templo, para que ele possa crescer nos átrios do Senhor. E foi tão interessante que quando eu estava lendo, a respeito da amamentação, e as mulheres hebreias, geralmente elas amamentavam até 3 anos os seus filhos. E quando então Samuel ele desmamou, ela levou lá no templo. E eu quero ler com você aqui no versículo, a partir do versículo 24, queridos, que diz assim: havendo o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino ali. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles o adoraram ali ao Senhor. Que coisa, irmãos. Fiquei pensando nessa cena. Depois que aquela criança, imagine o amor de Ana por aquele menino. Uma mulher que estava com a sua madre cerrada. Uma mulher que desejava tanto uma criança. E quando o Senhor Deus presenteia ela, ela poderia falar assim: ai Deus, olha, deixa ele comigo, porque eu quero cuidar dele. Mas ela cumpriu o voto que ela havia feito ao Senhor. Ela disse: eu estou feliz, ó Deus, porque o Senhor cumpriu a petição do meu coração. E o Senhor me deu um filho varão. E eu vou devolver ele para o Senhor. Que foi esse versículo que nós lemos agora. Que ela vai lá e ela diz assim: estou devolvendo ele ao meu Deus. Que coisa maravilhosa, queridos. O amor daquela mãe era um amor tão grande. E aquela criança ainda era uma criança tão pequena que precisava de cuidados. Mas ela disse: não, eu fiz um voto ao meu Senhor. E o meu Senhor me ouviu. O meu Senhor me atendeu. E eu não posso frustrar ao Deus da minha salvação. Eu tenho que cumprir o meu voto. Eu vou levar meu filho para ser uma bênção no altar de Deus. Amados, que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, no decorrer dela, a palavra de Deus diz que Ana ia todo ano àquele lugar para que ela pudesse ver aquela criança e adorar ao Senhor. E que coisa maravilhosa, amados. É quando nós pedimos algo ao Senhor em orações. É quando nós buscamos ao nosso Deus. É quando nós oramos ao Senhor pedindo algo ao nosso Deus. Talvez você não está pedindo um filho, mas você está pedindo alguma coisa que é uma necessidade que você sabe.
E saiba, queridos, que Deus, Ele vai te dar. Deus, Ele vai atender o desejo do teu coração. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele tem prazer em nos atender, Ele tem prazer em se inclinar para ouvir o nosso clamor. Então, não fique achando que Deus não está ouvindo o teu clamor, que Deus não está ouvindo a tua oração, porque o nosso Deus, Ele trabalha de uma forma tão maravilhosa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O momento de Deus não é o nosso momento. Às vezes a gente ora, a gente já quer que Deus faça tudo do jeito que a gente quer. Não é assim. Deus, Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. E Deus, então, Ele abençoou a vida de Ana. E Ana, então, leva aquele menino para ser devolvido ao Senhor. E o que me chama a atenção, amados, é que o profeta Samuel, aquela criança, quando ela ainda era pequena, ela estava ali dormindo, e o Senhor a chamou ele pela primeira vez. E o Senhor disse: Samuel. E ele achava que era Eli quem o chamava. E ele foi até Eli e disse: você está me chamando? Ele disse: não, eu não estou te chamando. E Deus a chamou pela segunda vez, Samuel. E ele disse, foi ao sacerdote novamente. E pela terceira vez, o sacerdote entendeu que o próprio Deus estava se apresentando a Samuel. E ele disse: Samuel, quando te chamar novamente, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia, aleluia. Ai, xerimi halabashai. E aquela criança, queridos, ela não tinha ainda um relacionamento, ela estava ali no templo, ela estava ali aprendendo das coisas de Deus. Mas ela ainda não tinha tido aquela experiência de Deus a chamar pelo seu nome. E quando Deus se apresenta e fala: Samuel, Samuel, pela terceira vez, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Aquela criança era uma criança maravilhosa que estava ali consagrada ao Senhor para o altar de Deus. E desde criança, né, estava ali se desenvolvendo, e Deus agora está chamando para a sua obra. Deus agora está chamando para que ele possa realmente começar a ouvir a voz do Senhor e a fazer aquilo que Deus havia designado para ele, queridos. Então, quando Deus fala para ele: Samuel, e ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amados, Samuel, ele foi doado para o Senhor. Ele foi doado para o serviço de Deus. A sua mãe abriu mão dele, a sua mãe o amava, a sua mãe, né, todo ano ia visitá-lo, mas a sua mãe, ela disse: esse aqui, ele é do Senhor. E ele foi um grande profeta do Senhor, ele foi um homem maravilhoso usado nas mãos de Deus. E uma outra pessoa que foi comparado com ele, com Samuel, foi Moisés, o filho de Joquebede. Porque quando Joquebede estava também com seu filho pequenininho, amamentando, houve, né, aquele decreto onde se passasse para matar todas as crianças, que era homem. E aquela mulher estava orando, aquela mulher buscava uma estratégia de Deus. E ela então betumou aquele cestinho, ela colocou o seu filho ali dentro. E eu tenho certeza que ela dizia: eu creio que o meu Deus, Ele não vai deixar meu filho morrer. Eu creio, Senhor, eu estou lançando ele sobre as águas e o Senhor vai fazer alguma coisa. E o que é mais interessante, queridos, que tanto Samuel como Moisés, eles tiveram um grande chamado na obra do nosso Deus. Eles foram pessoas usadas tremendamente para ser um grande canal de bênção. E assim que Deus também Ele tem desejado as nossas vidas como mães, como mulheres, porque os nossos filhos, querido, não são nossos. Os nossos filhos são herança do nosso Deus.
Eu quero que você saiba que nossos filhos, Deus, Ele não deu nossos filhos para ser um objeto de idolatria. Ele não deu nossos filhos para a gente idolatrar eles o tempo todo, não, queridos. Deus, Ele nos deu para que a gente pudesse orar pela vida deles. Deus, Ele nos deu para que nós pudéssemos ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. Para que possam ser filhos obedientes, ser filhos realmente com caráter formado com caráter de Deus. O nosso Deus, Ele tem dado filhos, não para os nossos filhos se perder na perdição, para as drogas, para se perder em coisas que não agradam a Deus. O que mais nós temos visto nos dias de hoje, amados, é a perca de muitos jovens, de muitos adolescentes, porque ainda muito tenro na idade, eles têm sido ceifados, eles têm sido, o mundo tem abocanhado a vida deles, porque falta o ensinamento, falta o temor a Deus, falta realmente a dedicação ao Senhor. E às vezes as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, elas não sabem muitas vezes como lidar com seus filhos, elas não sabem ainda como lidar com situações adversas, porque há vários casos, há muitos casos, queridos, há casos, de filhos que estão mexendo com drogas, há casos de filhos que têm outros tipos de problemas, e assim, queridos, assim se sucede, e às vezes muitas mães não sabem como lidar, muitas mães não sabem como se achegar diante de Deus. Mas eu quero dizer a você que o nosso Deus é o único que pode resolver as questões das nossas casas, dos nossos filhos, da nossa família. Quando a Sunamita perdeu o seu filho, quando houve morte na sua casa, ela não ficou gritando, contando para um, contando para outro. Ela foi ao altar de Deus, ela foi falar com o profeta, que estava representando o próprio Deus, a respeito daquela questão. Então, amados, ore ao Senhor, busque ao Senhor. As situações estão adversas, busque ao Senhor. Talvez você está olhando e está dizendo, meu Deus, eu não vejo mais saída. Busque ao Senhor. O Senhor Deus tem resposta para você. O Senhor Deus tem resposta para nós. E quando Ana também, ela teve a Samuel, que tanto ela pediu ao Senhor, o Senhor Deus a presenteou ela com aquele filho. E ela não ousou a ficar com aquela criança, ela não ousou a ficar fazendo um objeto de idolatria com aquela criança. Mas ela se lançou no altar de Deus. Ela levou aquela criança ao templo e ela disse, Senhor, eu estou devolvendo ele para ti, porque eu fiz uma promessa para o Senhor e eu estou cumprindo. Amados, em nome de Jesus, para tudo há uma saída no Senhor Jesus. Para tudo tem uma solução. Para tudo tem uma solução. Faça como Ana, queridos. Lança teus filhos no altar de Deus. Ore por eles. Leia a palavra de Deus com eles. Faça com que eles possam memorizar a palavra de Deus, ainda pequenos, para que eles possam crescer. E quando eles forem velhos, eles não vão se esquecer da palavra que foi implantada sobre eles. Amém? Que o Senhor Deus realmente possa abençoar as nossas vidas. Porque se a gente, muitas vezes, nós vamos deparar com situações que nós não sabemos muitas vezes como resolver. Mas quando nós chegamos diante do altar de Deus, o Senhor Deus, Ele vai nos dar uma direção. O Senhor Deus, Ele vai falar conosco e Ele vai nos ensinar como nós devemos fazer. Amém, queridos? E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite. Porque hoje é o Dia das Mães. E hoje eu não poderia deixar de falar a respeito dessa palavra, porque foi uma palavra que o Senhor Deus ministrou ao meu coração. Se Deus houvesse colocado uma outra palavra, eu pregaria outra palavra. Mas eu estou pregando a palavra e obedecendo a voz do meu Senhor.
Amém, queridos? Que Deus realmente possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Deus possa estar abençoando as famílias, porque os filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são herança de Deus. Então que a gente possa realmente abençoar nossos filhos todos os dias. Porque, queridos, nossos filhos, Deus ele nos deu como presente dos céus para nós cuidarmos deles. Eles é do Senhor. Então nós temos apenas que orar, que abençoar, né? Quando eles saem para o trabalho, nós temos que orar por eles, profetizar, pedir ao Senhor que os guarde, pedir ao Senhor Deus que os livre de todo laço do mal. E nós precisamos deixar os nossos filhos debaixo da potente mão de Deus. Então, amados, ore pelos seus filhos, abençoe os seus filhos. Se os seus filhos estão dando trabalho, se de repente você está enfrentando uma situação adversa, saiba que para tudo há um jeito. O Senhor é poderoso para fazer tudo melhor daquilo que você está pedindo ou imaginando. O Senhor é poderoso, queridos, para quebrar todo o laço do mal. O Senhor é poderoso para desfazer tudo aquilo que o inimigo muitas vezes tem intentado contra seus filhos. E no nome do Senhor Jesus, nós profetizamos a vitória do Senhor sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por vocês agora. E quero pedir a vocês que vocês não percam o seu foco, não percam a sua fé. Mas lembre-se que a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Senhor que nos ouve. Aleluia. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero neste momento agora orar pela vida, Senhor Jesus, das tuas filhas, das mulheres que estão nos ouvindo neste exato momento, das famílias, Senhor, incluindo os pais também, porque nós somos mães, mas nós temos uma participação, nós não fizemos nossos filhos sozinhos, há um pai, há uma mãe, e para que haja, Senhor Jesus, os filhos, há uma família. Senhor, nós abençoamos as famílias, nós abençoamos, ó Deus querido, nesse exato momento, as famílias, abençoamos as mães, abençoamos também os pais, Senhor. Nós declaramos a tua vitória sobre essas famílias, famílias que estão em necessidades, passando talvez dificuldades com filhos, talvez dizendo, Senhor, meu filho está com problema, Senhor, estamos atravessando uma dificuldade com esta criança. Senhor, visita agora, em nome de Jesus, que a tua mão possa ser estendida agora, entra nesses lares agora, Senhor, assim, Senhor, como a sunamita, ela perdeu o seu filho por um período, mas ela ousou chegar diante do Senhor e disse, eu não pedi filho para ti, e agora meu filho está morto. Mas naquele momento o Senhor trouxe o seu filho de volta novamente. O Senhor vai trazer a vida novamente daquilo que está muitas vezes morrendo na sua casa, em nome de Jesus. E também ore pelos seus filhos, coloque seus filhos no altar de Deus, como Ana fez diante do Senhor. Oh Jesus querido, obrigada, Senhor Jesus, pela vida das mulheres, pela vida das mães, por esta dádiva maravilhosa que o Senhor deu. Dá capacitação a cada uma delas, ó Deus. Abençoa elas, dá sabedoria, dá discernimento, dá realmente estratégia, Senhor, para lidar com situações adversas muitas vezes. Oh Jesus, é a nossa oração em teu nome, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Que Deus os abençoe, meus amados e minhas amadas, em nome de Jesus. Amém. Mãe, tanta coisa aconteceu. Mãe, tanto tempo se passou e eu
Não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham. Eu tentei resistir e esquecer, mas pensei o que seria de mim sem ti, sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção. Estou sozinho, mamãe. Não posso viver sem você. Quero te encontrar e te abraçar. Mãe, tenho tanta coisa pra falar. Quero mais de ti me separar, nunca mais. Mãe, eu te amo. Mãe, um espelho me revela que o tempo da aquarela já passou e eu não posso voltar atrás. Perdão por estar sempre ocupado e não ter visto o tempo passar. A saudade faz um homem chorar. Pois sinto falta da tua voz, de te ouvir numa canção, do teu olhar, do teu sorrir. Ensinou-me a primeira oração. Mãe, quero te encontrar e te abraçar. Tenho tanta coisa pra falar. Não quero mais de ti me
você sempre por perto. Mãe, sempre aguardou o meu regresso. Quero mais de ti me separar, nunca mais. Mãe, minha mãe, eu te amo. Eu quero orar abençoando a sua vida financeira. Mas eu quero basear a minha oração num texto que está no Salmo 37, do 23 ao 26. Salmo de número 37. Glória a Deus. Está escrito assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Coisa linda. Os passos de um homem bom, do homem justo, justificado pelo Senhor. Davi viveu alguns anos, talvez, não sei, 70 anos, sei lá. Mas ele disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, Aleluia. nem a sua descendência mendigar o pão. Este homem justo é o homem também que diz a Bíblia que ele se compadece e que também empresta. Hoje nós vivemos uns dias onde a gente precisa aprender a dividir, né? A se compadecer das pessoas e a emprestar também, mas não emprestar como o banco empresta, né? Sabe, queridos, Deus, ele sempre foi e será fiel àquele que é fiel também. Então eu quero louvar a Deus. Nós temos um grupo de pessoas que têm demonstrado a sua fidelidade. Algumas pessoas têm nos ajudado aqui, mantendo fiéis os seus dízimos, as suas ofertas. E nós louvamos a Deus por essas pessoas. Na verdade, o ministério, ele não caminha sem os dízimos e ofertas. Os dízimos são necessários. Então, você que entende este momento, eu quero abençoar a sua vida neste momento. Você que entende que tudo é de Deus, inclusive a sua vida, né? Quero que você se disponha a ofertar, a entregar o seu dízimo para a manutenção deste ministério. E eu tenho certeza que você vai viver isso. A sua justiça vai chamar Deus para a sua vida. E tanto nem você, nem a sua descendência há de mendigar, porque Deus há de sustentar a sua casa, sustentar a sua família.
Querido e eterno Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque é nos momentos difíceis, são nos momentos de lutas que nós conhecemos os homens fiéis. E nós temos visto nesses dias, temos conhecido os fiéis deste ministério. Por isso nós invocamos o teu nome sobre todos aqueles que têm entregado seus dízimos e as suas ofertas. Que o Senhor se manifeste na vida deles e que o Senhor possa fazer algo que só o Senhor pode fazer. Multiplica o rendimento dos teus servos. Conserva, Senhor, a porta de trabalho, a fonte de rendimentos. Que a tua bênção esteja sobre essas pessoas, Senhor, e que eles possam se alegrar no Senhor. E que vai chegar o tempo que eles vão dizer: valeu a pena ser fiel ao Senhor. Eu sei, enquanto eles semeiam uma semente no reino de Deus, certamente, meu Pai, através da sua fé, eles vão colher de uma maneira grandiosa. Como diz a tua palavra, numa proporção de 30, 60 e 100 vezes mais. É assim que Jesus determinou e é assim que vai acontecer na vida dos fiéis. Eu profetizo milagres sobre a tua casa, porque o nosso Deus é especialista em fazer milagres em tempos de dificuldades, em tempos de escassez. O Senhor é especialista para remover, sabe o que? Obstáculos e alcançar a sua vida com milagre. Receba o milagre da prosperidade sobre a tua casa, que a fonte de rendimentos da tua casa seja visitada e abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, e para a glória e louvor do Senhor. Amém e graças a Deus. Então, queridos, você tem o número da conta. Por favor, depois você faça uma transferência, ou vá no banco e deposite, mas nos ajude a manter esse ministério para a glória de Deus. Deus deu ministério, Deus abre a porta, ninguém fecha a porta, o diabo não pode fechar a porta, mas nós mesmos podemos desprezar aquilo que um dia Deus nos deu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Que a unção de Deus sobre a sua casa possa estar levando cura para você, libertação. O Senhor possa levar a perspectiva de um novo tempo sobre a sua vida. Você possa levantar os olhos e saber que o teu livramento, o teu socorro vem de cima. Senhor, estar atento a toda a tua história, toda a tua vida. Em nome de Jesus Cristo.
Nós abençoamos esse copo com água. Beba com fé, queridos. Receba a cura e receba a libertação. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos terminar nosso culto agradecendo a Deus pelas pessoas aqui com a gente, por você e na sua casa, e dizendo muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todas as mães. Hoje eu postei achei interessante um desenho onde alguém coloca hoje um monte de flores durante o ano inteiro, a pessoa sentada uma coisa isolada. Aí eu botei lá que todos os dias, não pode fazer um dia como dia simplesmente de comércio, de presentes, deve ser lembrado todos os dias. Deus abençoe em nome de Jesus. Querendo Deus, quinta-feira nós estaremos aqui para a glória e louvor do Senhor. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Deus abençoe. Viva Cristo.